Muito boa noite a todos. Em nome dos integrantes da Academia Catarinense de Letras, condição de presidente, declaro aberta esta sessão de saudade em homenagem ao acadêmico João Nicolau Carvalho. Vamos prestar aqui nossa reverência a um dos intelectuais mais generosos e criativos e dos dirigentes mais sensíveis e atuantes em órgãos educacionais e culturais de Santa Catarina. Nosso saudoso confrade era titular da cadeira número 9. Seu patrono é Feliciano Nunes Pires, presidente da província de Santa Catarina entre 1831 e 1835, e ex-presidente da província do Rio Grande do Sul durante a Revolução Farroupilha. Professor e, sobretudo, autor da lei que criou a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina em 5 de maio de 1835. Fundador, o jornalista Anfilóquio de Carvalho Gonçalves, conhecido crítico literário de jornais de Florianópolis. A cadeira número 9 teve como titulares Ivens Basto de Araújo, bacharel em Direito, jornalista que dirigiu vários veículos de comunicação impressa em Florianópolis, Rio de Janeiro e também São Paulo. Foi promotor, secretário de Segurança Pública e deputado estadual. E também como titular Martinho Calado Júnior, antes de João Nicolau do Carvalho. Martinho Calado, também jornalista de várias publicações, especialmente como diretor do jornal A Gazeta de Florianópolis, que fez muito sucesso na circulação no século passado. Um dos fundadores, Martinho Calado Júnior, e primeiro presidente do Sindicato dos Jornalistas em 1953 e também presidente da Associação Catarinense de Imprensa. Nossos cumprimentos, especialmente a todos os acadêmicos que prestigiam esta cerimônia. Nossa saudação especial ao magnífico reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, professor Dilmar Bareta, com agradecimentos sinceros pela generosa acolhida logo de pronto, imediato ao convite formulado e por sua prestigiosa presença. Em nome de toda a academia, professor Dilmar Bareta, nossos efusivos cumprimentos a toda a comunidade universitária da UDESC, professores, servidores, técnicos e estudantes do Sistema Universidade Estadual, porque hoje a UDESC está celebrando 56 anos de fundação. E lá também o professor, nosso saudoso confrade João Nicolau de Carvalho, prestou relevantes serviços no ensino superior e secundário aqui em Santa Catarina. Gratidão ainda ao presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Edinho Lemos, por estar participando desta homenagem. Fundação Catarinense de Cultura, que teve como primeiro presidente que abriu as portas de Horizontes, justamente o nosso confrade João Nicolau de Carvalho. Gratidão aos familiares do homenageado na pessoa de sua filha, Joana Cardoso Carvalho, que vai se manifestar em torno de toda a família. Uma boa noite também a todos os internautas que estão acompanhando esta sessão de saudade. A realização desta solenidade, senhoras e senhores, está prevista nos artigos 32 e 34 do Estatuto da Academia Catarinense de Letras e objetiva reverenciar a memória do acadêmico falecido. Em nome da diretoria, a primeira palavra vai ser dirigida aos familiares e amigos do saudoso confrade João Nicolau de Carvalho, professor, jornalista, escritor dedicado, que conquistou a aprovação e admiração de milhares de alunos, de colegas, projetou-se muito cedo na literatura exatamente por seu reconhecido talento. Educado, finíssimo, inteligente, generoso, conquistou e consolidou amizades durante os anos em que atuou e presidiu a academia. Para falar sobre sua brilhante trajetória e dando sequência a esta solenidade, temos a honra de conceder a palavra ao acadêmico, jornalista, ex-deputado estadual, ex-constituinte e escritor Salomão Antônio Riba Júnior, titular da cadeira número 11, amigo e compadre do homenageado e conhecedor profundo de sua rica e premiada obra. Com a palavra, o acadêmico Salomão Riba Júnior. Boa noite, caríssimos acadêmicos. Saúdo nominalmente na pessoa do nosso presidente, acadêmico Moacir Pereira. Digníssimas autoridades presentes a essa sessão de saudade, já citadas pelo presidente Moacir Pereira, caríssimos filhos de João e Dagmar, Joana, Guilherme e Rafael, pela ordem crescente e não decrescente,
para homenagear a Joana, que eu conheci neném e que hoje é uma mulher feita, orgulho de João Nicolau e de Dag, assim como o Guilherme, que é meu afilhado, e o Rafael, que é afilhado do Oswaldo de la Justina. Só pelo que eu já disse até agora, senhoras e senhores, fica evidente que, para mim, é praticamente impossível fazer uma avaliação da obra literária ou educacional ou jornalística de João Nicolau Carvalho. Nós somos amigos bem mais de um século, quase 60 anos. Conhecemos-nos na juventude, no início da década de 60. Somos de uma geração em que havia muitos sonhos, em um mundo dividido entre a esquerda e a direita da época, porque essas posições também mudam com o tempo, e pretendíamos fazer uma revolução social neste país. Isso não deu muito certo, mas permitiu que nós buscássemos construir alguma coisa em relação à nossa geração e ao próprio futuro. Naqueles tempos, militávamos na política estudantil. Eu fui secretário-geral da União Catarinense dos Estudantes Secundários, quando conheci João Nicolau Carvalho, então presidente da União Estudantil Tubaronense. Me impressionou a cultura geral daquele jovem, já naquela idade, e o seu desejo de promover o debate e a discussão sobre temas da mais variada natureza. O Nicolau fundou o jornal O Debate, não por outra razão, gostava ele do debate em Tubarão, isso antes de chegar aos 17, 18 anos. Esse jornal circulou, inclusive passou incólume ao 31 de março de 1964. O Nicolau prosseguiu até que publicou um artigo de minha autoria, uma contribuição que tinha por título Ministro Picareta. Eu não fui aborrecido por ninguém por causa disso, mas o João Nicolau foi. E aí, João Nicolau acabou encerrando as suas atividades e voltamos a nos encontrar na campanha política de 1965, quando João Nicolau, levado por Oswaldo de la Justina ao PDC, Partido Democrata Cristão, apoiava uma dissidência do PDC que apoiava a candidatura de Antônio Carlos Conde Reis ao governo do Estado, lá pelo ano de 1965. Pouco depois, nos distanciamos. João Nicolau tomou logo o rumo do Rio de Janeiro. Eu o fiz em 1967 e fui recebido pelo João Nicolau no Rio de Janeiro, onde moramos juntos, primeiro numa pensão, dividíamos um quarto com mais um companheiro, depois num apartamento que alugamos, também dividíamos o quarto, e ali João Nicolau já começava a demonstrar o seu carinho pela literatura. Começava a produzir os seus contos, gênero que sempre o apaixonou, com muita atenção para a obra de Ernest Hemingway, da qual eu também era admirador. O Nicolau começou ali a martelar os seus primeiros contos, que dividíamos, fazendo troca de escritos, isso numa curiosa reunião, onde havíamos comprado 2 camas e um armário. E depois houve lá, não sei como, chegou uma mesa que seria a escrivania, onde os 2 futuros escritores produziriam a sua obra literária. Mas faltou dinheiro para comprar a cadeira. Então nós sentávamos cada um na sua cama e dali nós conversávamos. Até que o João Nicolau até um dia sugeriu:
vamos escrever um ensaio sobre a influência da cadeira na literatura catarinense e brasileira. Eu disse, olha, é uma ótima ideia. Nós estamos aqui sem possibilidade de fazermos a produção que queremos. João Nicolau tinha a ideia de escrever um diário que se chamaria Vita Mea. Era um livro gigantesco, que ele foi rascunhando. Mas, infelizmente, anos depois, em 1974, a grande enchente de Tubarão levou este livro e toda a biblioteca do João Nicolau, inclusive os originais de seus primeiros contos. Ficou ele sem cópia, sem nada. Ele perdeu a casa, perdeu a coleção de livros, mas foi se recuperando e vim do Rio de Janeiro, um ano depois, e convidei o João Nicolau Carvalho para trabalharmos juntos. Isso aí, sem qual fui convidado para ser secretário da Educação. Vamos junto? Ele disse, mas eu vou fazer o quê? Vai ser o segundo em comando lá, o primeiro sou eu. Vai ser o segundo. Vamos lá ver como é que é essa secretaria, depois a gente decide isso. Aí pensamos na assessoria de planejamento, depois vimos que a assessoria só planejava, e a chefia de gabinete era mais importante, que era uma espécie de secretário adjunto. E o João Nicolau foi nomeado pelo governador Conde Reis para essa posição. Ele me ajudou muito em muitos projetos, aí já adultos. João Nicolau ainda solteiro, casou depois. Encontrou-se com a DAG, lá em Gravatal, e eu fui ao seu casamento, celebrado pelo padre Antoninho, lá em Gravatal, que fez um belíssimo sermão. O padre Antoninho levou um texto escrito para fazer o sermão, de modo que não havia possibilidade dele fazer aquele alongamento de discursos que os padres celebrantes do casamento costumam fazer. Por isso eu sempre digo, olha, cerimônia de casamento é com o padre Antoninho, é o único que tem um texto escrito, breve, e diz o essencial. Muito bem, fui seu padrinho de casamento, depois, mais tarde, começaram a vir os filhos. Veio o Rafael, cujo padrinho é o Oswaldo de la Justina, e depois veio o Guilherme, de quem sou um ausente padrinho. Mas o livro, tanto é que o livro Rasga Mortalha foi lançado em 78, 80, por aí, com a recuperação de algum daqueles contos. Maria Tereza vai falar sobre isso melhor do que eu. Tem a dedicatória feita pelo João Nicolau, naquela clássica manifestação, né, para Dag, Rafael e Guilherme. Esqueceu da Joana? Não, a Joana ainda não tinha vindo ao mundo na época em que ele lançou este livro. E neste livro, eu fiz o prefácio e disse que achava que o prefácio normalmente era um convite que se fazia a um amigo que entendesse alguma coisa da obra escrita. Eu então digo, olha, amigos nós somos, conheço o autor. Agora, fazer aqui uma apreciação literária é muito difícil e falece competência para tanto, como falece até hoje. Daí a minha dificuldade de fazer essa avaliação num discurso de sessão de saudades, onde isso seria absolutamente necessário. Mas o João, já em 80, disse o seguinte, na dedicatória que me fez ao seu livro: para meu irmão Salomão Riva Júnior, com a certeza de que há muita coisa ainda por fazermos juntos e em conjunto. João Nicolau Carvalho, 10 de abril de 1980. A essa altura, nós já tínhamos feito os campi universitários das 18 fundações educacionais. O João Nicolau tinha ido para ser reitor da UDESC, havia concluído o prédio novo da UDESC lá no Itacorubi. Fizemos a remodelação da Fundação Educacional, que mantinha colégios de segundo grau vinculados à UDESC. Fizemos uma campanha do livro para as bibliotecas das escolas,
com a criação de 140 bibliotecas nas escolas básicas, cada uma com 1.000 exemplares, 1.000 livros. E, olha, uma imensa tarefa que realizamos em conjunto na educação ou na UDESC. Mas o João, ainda assim, dizia que havia muita coisa para nós fazermos em conjunto. E não é que havia mesmo. Depois disso, João Nicolau Carvalho foi convocado para ser o fundador, o organizador da Fundação Catarinense de Cultura. Eu integrei o conselho deliberativo dessa primeira diretoria da Fundação Catarinense de Cultura, que, torno a dizer, a Maria Tereza conhece melhor do que eu. E ali ele também fez uma autêntica revolução na difusão de Santa Catarina, dos seus autores, da realização intelectual e cultural dos catarinenses. É nesse período que é lançado, até onde me lembro, o Prêmio Cruz e Souza, de repercussão nacional, vários concursos literários de âmbito estadual, já havia criado uma espécie de banco do livro, enfim, várias iniciativas que sempre revelaram o João Nicolau trabalhador. O João Nicolau era sempre o empreendedor, o realizador, por onde passou. Fez da UET uma realizadora em Tubarão, no Rio de Janeiro, trabalhou na Agência Nacional, aprimorando os seus conhecimentos com Arnaldo Lacombe, trabalhou na CEPCAM, a Comissão do Plano do Carvão Nacional, trabalhou no escritório do deputado Ademar Guise, no Rio de Janeiro. Enfim, era um realizador. Nós vivemos ali também algumas peripécias interessantes. Eu e João Nicolau, no Rio de Janeiro, além daquele início um pouco apurado, nós, por exemplo, fomos ao velório do estudante Edson Luiz, morto pela polícia num embate no restaurante Calabouço, nos idos de 1968. Fomos até um pouco por acaso, que nós íamos caminhando pela Rio Branco, rumo ao Amarelinho, na Cinelândia, para jantar na lanchonete Queridinha, que era uma lanchonete que fazia uma salada russa deliciosa. Aí, daqui a pouco, vinha uma turma e gente correndo, e paramos, o que é que houve? Mataram um estudante, estão trazendo para a Câmara de Vereadores. A Câmara é ali pertinho. Aí nós fomos à Câmara de Vereadores, ficamos esperando chegar. Aí chegou o Edson, nu, carregado nos ombros pelos estudantes, entraram na Câmara, fomos atrás. E ficamos lá algumas horas, lá, até que, olha, a lanchonete vai fechar, nós temos que ir jantar. Amanhã a gente vê o que faz. Amanhã seria a missa na Candelária. Aí realmente nós pensamos, discutimos muito e não fomos. Mas não foi essa só a peripécia. Depois nós também fomos à passeata do 100.000. Obviamente não éramos protagonistas de nada, fazíamos número, éramos figurantes, mas esses dois momentos históricos, eu e o João Nicolau tivemos a oportunidade de viver, de estar presente na cidade do Rio de Janeiro. Foi uma vida, assim, de muita amizade. Depois, João Nicolau foi para a Academia Catarinense de Letras, levado pelas mãos de Nereu Correia, e ele vai contar isso, o João Nicolau vai contar isso em seguida. E eu fui mais tarde, por insistência do João Nicolau e do acadêmico Flávio José Cardoso. Insistiram comigo que, na vaga de Maura de Sena Pereira, era a minha vez. Mas eu não sou nem poeta, nem sucessor à altura de uma escritora e de uma mulher com tanta representatividade. Eu não tenho livro publicado, eu tinha algumas contribuições em coletâneas. Aí os dois, a uma só voz, te vira, publica um livro e depois te apresenta como candidato. E foi o que eu acabei fazendo por instâncias desses dois acadêmicos. João Nicolau, na academia, sempre presente, foi presidente da academia, não se recusou a ser tesoureiro nas duas gestões, há uma gestão em que presidi, a última gestão em que presidi
à academia, tinha uma paciência de Jó para enfrentar a burocracia da Fundação Catarinense de Cultura para conseguir aqueles minguados auxílios anuais, enfrentar a burocracia do Banco do Brasil, não é? Que era outra coisa. Uma vez o João Nicolau ficou 4 horas dentro de uma agência do Banco do Brasil para conseguir a liberação de um pagamento que tínhamos que fazer, mas não podia aceitar dessa maneira nem daquela, porque tinha ido para outra conta, e o João teve a paciência de ficar lá 4 horas dentro de uma agência bancária para resolver este problema. Na sua formação, o João Nicolau ele era muito humilde, ele nunca pregoou isso, nunca trouxe isso como, vamos dizer assim, como título, não fazia como eu e o Dionísio, que somos muito exibidos, vamos dizer, não, nós estudamos aqui, estudamos ali, temos esse título, temos aquele outro, não é? Isso ele nunca fez. Mas o João era bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, uma das mais difíceis universidades para se ingressar, pelo duríssimo vestibular que fazia, exigindo conhecimentos de latim, de história, geografia. Era um vestibular, não tinha esse negócio de vestibular unificado, nem. Você tinha que fazer aquela prova duríssima. O João fez, passou, fez o curso com brilhantismo, ao mesmo tempo fez outro vestibular na antiga Faculdade Nacional de Jornalismo, depois incorporada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduou-se, bacharel em jornalismo, e depois ainda fez uma licenciatura na Unisul, para habilitar-se a dar aula de comunicação nos estabelecimentos de segundo grau do estado de Santa Catarina. E era um leitor voraz, um estudioso excepcional, um amigo com quem eu nunca tive nenhuma rusga ao longo desse tempo. E olha que conviver comigo é uma coisa muito difícil. Eu sou imparável em certos momentos. O João sempre apazigua. Não, e o João também acabou se especializando, é mestre em neurolinguística. Ainda tem, por último, mais esta formação profissional, e ele ajudou muita gente aqui em Santa Catarina, aplicando conhecimentos de psiconeurolinguística. Enfim, era um estudioso. Aí, na Academia Catarinense de Letras, há alguns anos, nós fizemos, em cooperação com Leile Valgas e outras pessoas, um documentário. Esse documentário foi gravado na sede da Academia, porque a equipe que ia produzir esse documentário precisava usar o nosso espaço. Eu disse, bom, usar pode, mas nós temos que ter uma contrapartida. O que eu quero para a Academia de contrapartida? Vocês vão gravar, ela queria só gravar um sarau, que é aquela leitura de textos ou declamação de poesias em conjunto. Eu disse, não, o sarau tudo bem, mas eu preciso de uma entrevista com cada um deles, coisa pequena, mas para guardar memória da academia, o acadêmico falando. E foi uma presença recorde. No meu tempo de presidente, que apareceram 22 ou 23 acadêmicos dispostos a fazer a gravação e a participar do sarau. Então, esse documentário é disponível na nuvem aí pela Academia Catarinense de Letras, e eu, com a cooperação do Diogo Santos, selecionei um pedaço desse documentário para que nós ouçamos hoje numa homenagem ao João Nicolau. Se o Diogo puder, pode colocar aquele pedaço do arquivo da Academia. João Nicolau Carvalho, exatamente. Cadeira número 9. Seu João Nicolau, na sua concepção, qual que é a importância da Academia Catarinense de Letras para as artes, para a literatura catarinense? Eu creio que quem me despertou a atenção foi Nereu Corrêa, então ex-presidente e um dos grandes ensaístas da literatura catarinense. Ele disse que saboreou o meu livro Rasga-Mortalha. E o Carlos Drummond de Andrade publicou uma carta, mandou para mim, dizendo que meus contos
eram ricos de observação da terra e dos homens. E o Drummond acabou sendo colocado na primeira página dos jornais catarinenses, e eu recebendo convites com um livro apenas então, a ser membro da academia. Quem me fez a saudação foi Nereu Corrêa. Eu comecei a verificar que era um panteão da cultura catarinense, principalmente na área das letras, mas não apenas a ficção. O conto, o romance, a ensaística, a história, a oratória, foi isso que me chamou a atenção e me levou a, com um livro e mais umas 3 ou 4 antologias, tomar a ideia como interessante de ser membro da academia. E, na sua opinião, qual que é o papel da academia mais importante? O papel mais importante da academia? O papel da academia é ser um ponto de referência para o que Santa Catarina escreve, lê. Seria, digamos assim, um centro cultural, que não fique apenas na ilha de Santa Catarina, mas que atravesse a ponte e se estenda pelo Estado. Por exemplo, uma das ideias, uma livraria de autor catarinense, porque as livrarias catarinenses não vendem livros de autores catarinenses, e sim do eixo Rio-São Paulo. Então, ser um centro referencial do que se produz na área das artes, na área da escritura, envolvendo o romance, envolvendo a contística, a poesia, a ensaística e a oratória. Então, a ideia que eu tenho, e eu já fui presidente, em substituição a uma renúncia de um presidente da academia, a ideia que eu tenho e procuro vivenciar é que ela seja realmente um centro referencial do que se produz em Santa Catarina. E para a sua vida como escritor, o que significou ingressar na academia? Bem, o fato de ser saudado, e eu tomei posse em Tubarão, porque eu nasci em Jaguaruna, aos 3 anos deixei o cordão umbilical lá, mas eu me criei em Tubarão, e Nereu Corrêa era de Tubarão. E um dos belos discursos de saudação foi o Nereu fez para mim. Então, a partir dali eu tenho uma referência, eu tenho uma casa, eu tenho um espaço onde o contraditório é fundamental. O ato de escrever é um ato solitário. Aqui nós aprendemos a ser solidários entre, no mínimo, os membros da academia. E, ao mesmo tempo, tentando vender uma ideia de solidário na obra. O escritor é solitário. Aqui na academia nós aprendemos a ser solidários. Okay. Mais nada. Ficou ótimo essa última. Era o que eu gostaria que ouvíssemos em conjunto, especialmente esse final da solidariedade. Meus respeitos novamente, meus sentimentos aos filhos de João Nicolau e de Dag. Dag, que acompanhou João Nicolau durante tantos e tantos anos, sempre com muita dedicação e criando maravilhosamente os seus 3 filhos. Muito obrigado, presidente. Aplausos, muito obrigado. Cumprimentos ao acadêmico Salomão Riba Júnior por essa bela manifestação nessa sessão de saudade de João Nicolau do Carvalho. Prefeito Juarez Ponticelli, continua conosco? Continua um minutinho só, por favor, ele já está chegando aqui. Ok, então é o seguinte, o prefeito Juarez Ponticelli também, a exemplo do magnífico reitor Dilmar Bareta, também foi extremamente receptivo ao nosso convite para participar desta solenidade. E está presente, prefeito? Presidente. Prefeito Juarez Ponticelli, estava
registrando que o senhor, a exemplo do prefeito Bareta e do presidente da Fundação Catarinense de Cultura, foi extremamente receptivo e, inclusive, manifestou fazendo questão de também trazer a saudação do povo de Tubarão, porque, embora Nicolau Carvalho tenha nascido em Jaguaruna, ele fez a sua trajetória e consolidou a sua imagem de um grande e talentoso escritor, educador e comunicador, exatamente na cidade de Tubarão. Então, o senhor observou que eu não fiz nenhuma referência no início, quando manifestei as autoridades, porque deixei exatamente para esse momento destacar a presença do prefeito de Tubarão também, pelo fato de que o senhor, como presidente da Assembleia Legislativa, e veja agora também como prefeito Tubarão, realizou um projeto cultural que marcou na história de Santa Catarina, sobretudo em relação ao resgate da obra magnífica do grande artista catarinense Willis Umblick. Mas não só intervenção como presidente da Assembleia Legislativa. Então, por esse motivo, e como a sua agenda, eu sei que é uma agenda pesada, como prefeito, tem outros compromissos, eu peço permissão para abrir, então, o espaço e, como prefeito Tubarão, fazer a sua saudação com a nossa gratidão pela sua presença honrosa nesse nosso encontro de saudade aqui na Academia Catarinense de Letras. Palavra do prefeito Juarez Ponticelli. Querido amigo e presidente Moacir Pereira, vejo tantos amigos aqui, acadêmicos, saúdo a todos. E vou me permitir, com a permissão da Maria Tereza e da Lélia, vou saudar a todos na pessoa daquele que recebeu o meu primeiro voto para senador em 1986, que foi o professor Oswaldo de la Justina. O primeiro voto a gente nunca esquece. E o meu primeiro voto, Salomão, foi Heitor Ché para deputado estadual, porque eu sou filho de Pouso Redondo, né? Meu pai era cabo eleitoral do Heitor. Heitor Ché para deputado estadual, Moacir Tomasi para deputado federal, porque era professor, Oswaldo de la Justina, que eu morava lá em Pouso Redondo, nunca tinha ouvido falar, mas votei também por ser professor e por já conhecer a história, e para governador foi a nossa dupla caipira, Gazzaniga e Cairu, né? Naquela famosa eleição de 86. E o professor Oswaldo, depois eu optei por Tubarão. Eu sou filho da Unisul, né, ainda da FESC. Eu deixei o Alto Vale do Itajaí, a minha cidade natal, de Pouso Redondo, há 34 anos, em 1987, quando vim para a Unisul, para a FESC, na época, cursar Engenharia Química, depois me formei em Ciências e há 25 anos sou acadêmico do curso de Direito. Naturalmente que não estou reprovando esse tempo todo, mas os sucessivos mandatos não me permitiram ainda, faltam apenas 14 cadeiras. Eu espero ainda poder concluir assim que terminar a minha passagem pela vida pública. Recebi com muita alegria esse convite do querido amigo Moacir Pereira e de pronto aceitei, porque eu, assim como o professor Oswaldo, não nascemos aqui, com Maria Tereza e Lélia, mas fomos adotados por essa cidade que, segundo o Airbnb, tem o povo mais acolhedor do Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Airbnb, que é um site conceituado em mais de 130 países. E é verdade, esse povo é muito acolhedor. E ficou ainda mais acolhedor e mais solidário depois de 74. Eu falei já em algumas oportunidades com o professor Oswaldo sobre isso. E João Nicolau de Carvalho, filho da vizinha e querida e bela Jaguaruna, também foi acolhido e amado por esta cidade. E por isso, como prefeito da cidade, no momento dessa partida prematura, né, mais uma das vítimas do Covid-19, né, de tantos e tantas que perdemos, também João Nicolau de Carvalho certamente poderia ainda nos dar o prazer do convívio por muito tempo. Eu o conheci assim que cheguei em Tubarão. Eu, chegando na cidade, professor que era, de carreira já, fui trabalhar na Escola Técnica de Mício Freitas, dirigida pelo saudoso professor José Santos Nunes, primo de João Nicolau de Carvalho. E há uns 30 anos, aproximadamente, o José Santos me apresentou ao João Nicolau. E eu me encantei porque eu sempre fui e continuo sendo entusiasta, e não por ser professor apenas, mas por acreditar que nós só vamos transformar de verdade o nosso país, as nossas comunidades,
pela educação, né? Acho que tenho demonstrado isso como prefeito, em ter zerado a fila de creche há 1 ano e meio já, e ontem compramos mais 280 vagas para manter essa fila zerada, porque eu acredito muito na transformação, e lá pela educação básica, cuidando lá dos pequenos, lá na primeira infância. E eu me encantei com a paixão, né? Ele, embora formado primeiro em Direito e em Jornalismo, mas a paixão de João Nicolau de Carvalho pela educação era algo assim que me encantava, que me encanta ainda pela sua memória, né? Ele participou, eu falava com o professor Salésio hoje, com o professor Mauri e outros, ele participou ativamente daquele momento inicial de construção e consolidação da nossa FESC, né, capitaneada pelo professor Oswaldo La Justina, né? A comunicação que ele fazia com tanto desprezo, com tanta competência. Eu ouso afirmar, professor Oswaldo, que ele teve um papel fundamental naquele momento de construção de credibilidade, de confiança, de estruturação da nossa FESC, hoje a nossa Unisul. Então, ele do jeito dele, envolvente, com muita credibilidade, com muita paixão pela causa, ele ajudou a construir essa instituição que vai completar 57 anos, que é maior que Tubarão, que é maior que a região, que é a nossa Unisul, que com muito esforço, no ano passado, professor Oswaldo, conseguimos construir uma parceria de poder pensar agora os próximos 50 anos da nossa universidade. E João Nicolau de Carvalho deixou o seu legado, teve uma passagem brilhante nessa construção, sob a sua liderança, professor Oswaldo, mas ele conquistou, também por isso, o respeito e o carinho dos tubaronenses que tiveram o privilégio de conhecê-lo e de conviver com João Nicolau de Carvalho. Rogo a Deus um bom lugar, um bom descanso. Tenho certeza que ele se encontra entre os melhores, porque na sua vida terrena construiu uma trajetória, para mim, que acredito a vida não terminar com a morte. Eu acredito sim que João Nicolau de Carvalho vai continuar no bom lugar que deve estar, nos inspirando, especialmente no meu caso, que exerço mandato, para que a gente nunca perca nunca desvie a nossa conduta da sua paixão, que é a paixão pela educação, porque só ela pode efetivamente transformar e promover e construir dias com perspectivas melhores para todos nós. Por isso, sem querer me alongar, querido amigo, presidente Moacir Pereira, muito obrigado pelo espaço, a todos os acadêmicos, a família do professor João, desse tubaronense adotado, muito amado e muito respeitado pela nossa gente. Eu quero dizer muito obrigado pela vida e obra de João Nicolau de Carvalho e parabéns à academia por prestar essa justa e merecida homenagem a esta figura humana extraordinária, a este homem apaixonado pela educação. Muito obrigado, um abraço a todos. Aplausos ao prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, com os nossos agradecimentos reiterados, não só por estar presente nesta cerimônia, mas pelas suas palavras, destacando aí o papel da educação. E já antecipamos, prefeito Juarez Ponticelli, a disposição plena da academia, de qualquer iniciativa da municipalidade de Tubarão, de alguma instituição de Tubarão, para manter ainda mais viva a memória de João Nicolau de Carvalho em sua cidade, conte com a Academia Catarinense de Letras para esta parceria. E, igualmente, eventos culturais, que o senhor que tem sensibilidade nessa área, na educação e na cultura e na arte, que sejam realizados na sua cidade, que precise, ou que seja importante, ou que seja positiva, a parceria com a Academia Catarinense de Letras, conte com a nossa Casa José Botê e todos os seus 40 integrantes. Ok, prefeito? Mais uma vez, então, obrigado pela sua presença, foi uma grande honra participar aqui deste evento com a sua presença. Na sequência, já que estamos falando de educação, e o professor João Nicolau de Carvalho marcou presença na educação de Santa Catarina,
além de reitor da universidade, que coincidência feliz, professor, magnífico reitor de Uma Bareta, hoje é aniversário da Universidade do Estado, a UDESC, 56 anos de fundação. Ele não apenas foi reitor da universidade, como foi diretor também da Fundação Educacional, onde marcou também, de maneira extraordinária, né, a sua gestão naquela instituição. Então, professor de Uma Bareta, manifestando também de maneira enfática a nossa gratidão, o senhor que foi também muito receptivo, né, no convite, por sua presença aqui. Então, com prazer, passamos a palavra ao senhor para a sua saudação também. Muito obrigado, professor. Boa noite a todas as autoridades já nominadas, convidados, ouvintes pelo canal do YouTube. Uma saudação aos senhores membros da nossa Academia Brasileira Catarinense, então, de Letras, familiares, Joana, Guilherme e Rafael. Uma saudação especial ao presidente desta tão importante casa, o jornalista Moacir Pereira, de quem, com muita alegria, eu recebi o convite de estar aqui presente hoje. Nesta noite, nessa honrosa homenagem ao nosso saudoso reitor e professor João Nicolau Carvalho, que foi membro desta academia. Desejo ao Moacir ainda mais realizações e sucesso à frente da academia, para elevar ainda mais os trabalhos realizados por esta entidade. E aproveito para colocar, Moacir, a nossa universidade, a UDESC, a Universidade dos Catarinenses, à disposição de todos os senhores. Nós estamos sempre de portas abertas à sociedade para contribuir, para ajudar, para agradecer e para também engrandecer o nosso Estado. Bom, o UDESC é hoje uma universidade estadual com 56 anos de história. Aliás, bem lembrado, Moacir, 50 anos completados hoje, 20 de maio. Nesta data, desta homenagem ao nosso reitor, João Nicolau Carvalho, que foi membro desta academia. 56 anos de uma universidade pública, gratuita e de muita qualidade. É a segunda melhor universidade pública do Estado, segundo o Ministério da Educação, está entre as 10 melhores universidades estaduais do Brasil, está presente em rankings de qualidade nacional e internacional. É reconhecida por sua excelência no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão. Oferecemos mais de 60 cursos de graduação, 50 mestrados e doutorados. Enfim, são mais de 200 grupos de pesquisa e quase 800 ações de extensão gratuitas voltado à comunidade. Tudo isso é motivo de muito orgulho para nós, para todos os catarinenses. Eu sou lá do oeste de Chapecó, de onde o UDESC tem um centro de educação superior do oeste, o CEL, e eu sou testemunha do quanto essa universidade contribui para o desenvolvimento regional, especialmente lá na região Chapecó e Pinhalzinho, em todos os aspectos, quer sejam eles socioeconômicos, cultural, científico, esportivo e muitos outros. E, de fato, muita gente valoriza e contribuiu para que a UDESC chegasse no patamar que está hoje. Muitos professores, técnicos, alunos aguerridos na causa da educação superior. E um deles certamente foi o nosso querido professor João Nicolau Carvalho, do qual estamos homenageando hoje e que infelizmente nos deixou no final de março por causa das complicações com o Covid-19. De imediato, decretamos luto na nossa universidade, na nossa comunidade acadêmica, em todos os campos da universidade distribuídos pelo estado de Santa Catarina. Temos muito para falar, Moacir e demais membros da nossa academia, e contar sobre o professor João Nicolau, cujo nome se confunde com a própria história da universidade. Eu vou tentar resumir um pouco aqui a sua trajetória. João Nicolau, como bem comentado, era bacharel em Direito, em Jornalismo e licenciado em Comunicação.
Ele foi professor da UDESC entre a década de 70 e o ano de 2016. Atuou no Centro de Ciências Humanas e da Educação, a FAED, e coordenou, e muito bem, o Museu da Escola Catarinense, de 2008 a 2012. Entre 1976 e 79, ocupou a cadeira mais alta da universidade, a de reitor da UDESC, realizando uma excelente gestão. Depois disso, foi ainda chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Educação, presidente do Conselho Estadual de Cultura, presidente da Comissão de Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação, presidente da Fundação Catarinense de Cultura e secretário de Estado da Cultura, Esporte e Turismo. Além disso, o nosso reitor, gestão 1976 a 1979, João Nicolau era escritor e membro desta academia, titular, como bem dito, da cadeira 9, e cujo patrono, né, é Feliciano Nunes Pires. É muito importante e relevante lembrar que, como reitor da UDESC entre 76 a 79, João Nicolau construiu o campus do bairro Itacurubi, em Florianópolis. Ampliou os Centros de Ciência Tecnológica, o CCT, em Joinville, e de Ciências Agroveterinárias, o CAV, em Lages, que hoje são referências nacionais e internacionais, com programas, inclusive, de mestrado e de doutorados muito bem avaliados. E investiu em novos espaços, como bibliotecas, laboratórios, enfim, a infraestrutura que a universidade precisava à época. Além disso, foi responsável por uma série de avanços na graduação, com os reconhecimentos dos seguintes cursos: Estudos Sociais, que depois foi transformado nos cursos de História e de Geografia, Educação Artística, com habilitações em Artes Plásticas, Música e Desenho, Biblioteconomia, Engenharia Elétrica, Engenharia Operacional, Medicina Veterinária em Lages. Cursos estes, nota máxima e de referência até hoje no Brasil. E de Educação Física também. Também foram iniciadas as atividades do curso de Agronomia, em que eu me formei na UDESC em Lages. E hoje, obviamente, sou reitor. Além da elaboração do curso de Engenharia Civil em Joinville. No mandato de Carvalho, foi remetido para o então Conselho Federal de Educação o processo de reconhecimento da própria UDESC, já com o parecer favorável da consultoria jurídica do Ministério da Educação, o MEC. E implantado uns sistemas com bolsa de estudos, bolsas de alimentação e bolsas de trabalho, ampliados para aqueles alunos que necessitam. Até hoje. Sua gestão também deu ênfase à integração do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, e os diretórios acadêmicos, alunos que estão nos ouvindo. Enfim, uma relevante preocupação com os nossos alunos. O professor Nicolau, como reitor, ainda incentivou o coral da UDESC, que na época viajou pelo país, apresentando as primeiras composições de catarinenses como Edino Krieger e Oswaldo Ferreira de Mello. Com ele no comando da UDESC, a editora da UDESC ganhou destaque nacional com a publicação de inúmeros livros. Um deles eu tenho aqui, que mostra a própria trajetória do nosso reitor, entre outros reitores que passaram pela universidade. Portanto, meus amigos,
são muitos feitos deste homem que tanto honrou a universidade, tanto honrou esta academia e tanto orgulhou os catarinenses. O professor Nicolau estará eternizado por suas obras, onde passou, e merece todas as nossas homenagens e lembranças. Muito obrigado, em nome da Universidade do Estado de Santa Catarina, ao UDESC, pela atenção. Aplausos ao magnífico reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, professor Dilmar Bareta, e agradecimentos, professor, por essa rica contribuição com a retrospectiva desses eventos extraordinários que tiveram a participação direta do nosso homenageado nesta noite. E já também enfatizando, já que o senhor tem essa grande disponibilidade ao UDESC, que é uma instituição que tem uma grande capilaridade no ensino superior de Santa Catarina, também a nossa completa disposição para examinarmos projetos de convergência que possam, por exemplo, valorizar os autores catarinenses, não é? Seja os clássicos da literatura catarinense que estão disponíveis na universidade para salas de leitura de instituições que integram a UDESC, para enriquecimento de suas bibliotecas, ou, quem sabe, né, fazemos um projeto comum para a edição de novos talentos que possam ser descobertos com a participação de especialistas da nossa academia e que hoje estão sem editoras, não é, em vários pontos do território catarinense. Então, qualquer projeto de área de conteúdo literário ou cultural que a UDESC pretenda realizar em Santa Catarina e que eventualmente possa contar com a colaboração, com a parceria com a academia, conte com a Academia Catarinense de Letras. Né? Mais uma vez, gratidão por sua rica participação nessa nossa solenidade. Muito obrigado e conte sempre com a academia. Eu que agradeço. Na sequência, vamos ouvir a vice-presidente da Academia Catarinense de Letras, Maria Tereza de Queiroz Piacentini. Também vai fazer a sua saudação. A palavra é sua. Tá, boa noite a todos, os meus cumprimentos aos acadêmicos, à família e aos demais participantes desta solenidade. É difícil falar em poucos minutos sobre tudo que o João Nicolau fez pela Fundação Catarinense de Cultura, ou na sua fundação. Mas vou complementar algumas informações do Salomão Ribas, e dizer como tudo começou, não só a fundação, mas o nascimento do Rasga Mortalha e o nascimento da nossa amizade. E foi no dia 15 de março de 1979, na posse do Jorge Conder Bornhausen. Uma tarde linda de verão, eu estava na sacada, já com bastante antecedência, e daqui a pouco sobe aquela escada lá atrás do Palácio Rosado, aquele rapaz sorridente e perguntando, queria saber onde é que era a solenidade de posse do governador. E daí ele perguntou se eu trabalhava ali. Eu disse, não, eu trabalhei até amanhã, eu trabalho, eu sou redatora da Casa Civil. E daí ele conversa vai, conversa bem, eu disse que eu seria exonerada no dia seguinte, mas estava ali para me despedir do Conder Reis, porque todos os cargos comissionados da gestão anterior do Conder Reis iriam embora no dia seguinte. E daí ele perguntou se eu, além de redigir, se eu também escrevia livros, se eu gostava de ler, o que se interessou, e começamos a conversar sobre isso, e começou a cerimônia. No final, ele me disse assim, olha, pois então, eu já escrevi vários contos, e eu gostaria de que você desse uma olhada ali para saber ter sua apreciação, então, já que você gosta tanto de ler e revisa, enfim. Eu disse, olha, será um maior prazer, né? Vamos ver como é que a gente se encontra. E saímos dali a pé para ir lá na Secretaria da Educação, porque havia, depois da posse do governador, posse de vários secretários, né, da Fazenda ali em frente, e a área da cultura estava vinculada à Secretaria da Educação. Então, enquanto caminhávamos, ao chegar na Praça 15, ele disse assim, Maria Tereza, você não gostaria de trabalhar comigo na Fundação Catarinense de Cultura? Eu disse, ué, não conheço. Ele disse, não, é que o Jorge Bornhausen ele vai criar uma área específica para a cultura. E já me convidou
para ser o primeiro presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Olha, eu já me senti empregada, mas ele disse, não, mas não tem remuneração por enquanto, porque vai demorar um pouco, alguns meses, para ter a estrutura, mas nós vamos ter que trabalhar. A hora que tiver uma casa alugada, nós vamos ter que trabalhar para... Quer dizer, temos que pôr mãos à obra e estruturar tudo. E assim foi que, dali umas 6 semanas, recebi um telefonema na minha casa, assim, pode vir, Maria Tereza, pode vir, é uma casa na Vitor Conde, perto da casa do Martinho Diário, e tem lugar para estacionar, é muito espaçosa, vai dar para receber todo mundo. Então, começamos lá só à tarde, naturalmente, íamos para lá, e nesse meio tempo, para me ocupar, ele pediu para eu fazer resenhas de filmes. Eu vi que era para me ocupar. E daí ele trouxe os contos para eu começar a ler, né? E depois foi a estruturação através do estatuto, comecei a ajudar o doutor Enio Luz, que era um dos diretores, o outro era o Caetano Facchini, o Salomão Ribas, realmente foi uma reunião de que eu fiz a ata, né, no Conselho Deliberativo. Ele trouxe da UDESC, acho que a Adélia, sua secretária, e o professor Mário Maierli, que foi realmente o seu braço direito. E ele tinha tanto entusiasmo, que ele nos fazia trabalhar assim, sem pensar. Ele pedia alguma coisa ou delegava, porque ele jamais levantou a voz ou se irritou com qualquer possível erro ou com qualquer servidor da Fundação de Cultura. Sei que no dia 1º de junho fomos nomeados, os 3 diretores e eu como servidora efetiva da Fundação Catarinense de Cultura. 1º de junho. A partir dali começamos a ganhar e começaram a chegar as pessoas da Secretaria da Educação, como o pessoal da Escolinha de Arte. E, de repente, aquela casa ficou assim, muito viva e muito vibrante com todo esse pessoal. Por exemplo, o Jalimeirinho, ele estava ali provisoriamente numa mesa ao meu lado, assim, sempre quieto, calmo, tranquilo e muito amistoso. O professor Jamundá tinha uma salinha separada. O Gilberto Gerlach, mas isso eu falarei em outra ocasião. E assim foi que, no final do ano de 79, quer dizer, começou em junho, ele já estava lançando, pela Lunar dele, este seu livro, com capa do Assis, O Rasga Mortalha, que tem, de fato, a apresentação do Salomão Ribas, de uma página muito interessante. Quer dizer que a aba, a orelha, ela foi escrita também por outro colega nosso, o professor Sacchetti, a primeira, e a última, o Silveira de Souza. Então, vocês veem que eu já nominei vários acadêmicos aqui, só nesta introdução. E neste ano de 79, ele já lançou um prêmio catarinense, Prêmio Virgílio Várzea. Na poesia, quem tirou o primeiro lugar foi Maria Odete Olsen, e no conto, o nosso também colega acadêmico, Dionísio da Silva. Isso já, quer dizer, meses de fundação, ele já saiu com isso. Só que os prêmios foram entregues no Teatro Álvaro de Carvalho no dia 8 de fevereiro de 1980. Agora viu tudo. Hã? Pode entrar na reunião falando. Tem gente falando aqui. Bom, mas vou continuar, então. No ano seguinte, ele publicou os livros premiados e já instituiu a FCC Edições, que também publicou os livros dos demais concursos, que foram o seguinte: o Concurso Nacional de Poesia, que saiu em 1981, e que teve mais de 2.300 concorrentes de todo o Brasil. Era chamado Prêmio Cruz e Souza. No ano seguinte, ele ousou ainda mais e fez o Concurso Nacional de Romance. Concurso Nacional de Romance, e tinha um prêmio especial para autor catarinense. E o vencedor foi o nosso acadêmico, o colega Miro Moraes, também. E para a entrega desse prêmio, mais no fim do ano, foi lá já no Centro Integrado de Cultura, naquele teatro novo, ele trouxe uns 20 escritores
do Brasil todo. Eu me lembro que eu fui, assim, várias vezes lá ao aeroporto para receber o pessoal, levava hotel e depois levava para conhecer a Fundação e o João Nicolau. E imaginem qual foi a comissão julgadora dele, também são, assim, luminares como Antônio Ais, que foi o presidente, Otto Lara Rezende, Gaúcho Guilhermino César, Hélio Pólvora e o Nereu Correia, se já citado. E vários outros escritores vieram do Brasil inteiro, como Nogueira Moutinho, por exemplo, que era crítico literário da Folha de São Paulo, Antonieta Dias de Moraes e muitos outros que não posso nominar, não dá tempo de nominar aqui. E esses livros também foram publicados, os livros vencedores foram publicados pela FCC Edições e saíram em fevereiro de 1983, quando já ia acabar o governo Jorge Conder Bonalce. E daí, em abril deste ano, de 83, ele deixou a fundação e no seu lugar veio o Márcio Vitor Conder, mas o João Nicolau, o pessoal sempre se lembra que ainda em junho deste ano, ele estava lá sempre na fundação, porque ele quis transmitir ao seu sucessor não só o seu entusiasmo, mas tudo que ele havia feito, inclusive concurso público para provimento de cargos de segundo grau, e ele ia sempre lá, ele sempre de um tempo ia lá para ver como estava o pessoal, se as coisas estavam andando, e realmente prosseguiram por um bom tempo na maneira como ele tinha idealizado e sonhado a fundação. Eu vou terminar lendo a sua dedicatória ao que ele fez para mim no livro, mas antes eu queria deixar aqui meu preito de saudade pela Dagmar, cuja irmã também, a Suzana, ela foi também funcionária da Fundação Catarinense de Cultura, e as duas irmãs tinham, assim, sempre aquele sorriso muito sereno, uma candura, uma doçura muito tocante. E um dia o João Nicolau disse, mas você sabia que a Dag é tua prima? Vocês são parentes. Eu disse, mas como? Ele disse, não, porque lá de Gravatal, a tua avó é prima da avó da Dagmar. Então, além de tudo, eu tive essa satisfação de me conhecer como parente do João Nicolau, porque por vias indiretas também me sentia não só amiga, mas jamais uma subordinada dele, sempre à frente, sempre ao lado dele. E no dia 14 de dezembro de 1979, foi o lançamento do livro dele. Eu acho que ele entregou para o Salomão no ano seguinte, mas para mim está aqui 14 de dezembro. E disse assim, para a Teresa, que viveu dia a dia o nascimento do livro, dando-lhe amiga e fraternalmente os incentivos, ajudando seu crescimento, sugerindo com conhecimento professoral vestes que o tornaram o livro assim, lindo, lindo. João Nicolau. Obrigada. Muito bom, aplausos para Maria Teresa de Queiroz Piacentini por esse depoimento emocionante, histórico, real, não é? Com fatos, eu acho que desconhecidos aí da maioria até mesmo dos próprios acadêmicos. Obrigado, Maria Teresa, você que tem sido aí um farol também, um radar aqui no comando da nossa academia. Muito obrigado. E já que estamos falando nas origens da Fundação Catarinense de Cultura, vou pedir permissão para convidar o presidente atual da Fundação Catarinense de Cultura, que certamente está acompanhando esse seu depoimento, Maria Teresa, haverá de ficar motivado para projetos, né, de lançamento de novos escritores de Santa Catarina, de concursos literários, não é verdade? Porque eu costumo dizer para as autoridades constituídas, né, não há marketing político, cultural mais barato do que aquele que se investe na literatura, na arte, na cultura, na poesia, etc. Então, se o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Edinho Lemos, estiver acompanhando, gostaria de oferecer a palavra para dar, então, a sua manifestação. Agora está aí nesse novo desafio como presidente da instituição. Edinho Lemos.
Bom, me parece que ele saiu temporariamente, então vamos aguardar o retorno. Aqui, não consta aqui. Mas ele estava presente até há pouco tempo no nosso grupo aí. Então, vamos convidar o professor Oswaldo Della Justina, que hoje nos dá o prazer da sua companhia, ele que está em Brasília, lá também adotando as medidas de isolamento social em função dessa calamidade do coronavírus, mas hoje, para nossa alegria, de todos os acadêmicos, das autoridades, imagino, professor Oswaldo Della Justina, que é um baluarte, né, que é um ícone da educação superior de Santa Catarina, o homem que plantou com pioneirismo extraordinário, com esse seu jeito amável, acalorado e generoso, né, amistoso, de se relacionar com todo mundo, educado, diplomático, na verdade, que liderou esse processo da Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, que eu acompanhei muito de perto, então eu tenho, assim, uma honra especial. Então, uma certa emoção, o professor Oswaldo Della Justina, além de um grande escritor, mas foi realmente um professor que trouxe uma contribuição extraordinária. Se a Unisul hoje tem essa projeção nacional e até internacional, deve-se à semente plantada pelo amigo, com seus amigos, com grandes professores lá na cidade de Tubarão. Eu me lembro, né, começou, se eu não estou enganado, no Colégio Deon, também de memórias, assim, de eventos memoráveis, né, na nossa cidade de Tubarão. Então, professor Oswaldo Della Justina, por favor, a palavra é sua. Acadêmico Oswaldo Della Justina, de Brasília, especial para a sessão de saudade e homenagem a João Nicolau de Carvalho. Boa noite, professor. Creio que o senhor tem que ligar o microfone, por favor. Não, não está ligado. Professor Della Justina? Alô, mestre? Bom, então, enquanto o professor Della Justina não retorna aí com a ligação, vamos, na sequência desta sessão de saudade, convidar a acadêmica Lélia Pereira Nunes, que também tem vínculos fortes com a cidade de Tubarão, escritora e integrante da nossa Academia de Letras. Acadêmica Lélia, a palavra é sua. Opa, professor. O professor está voltando. O professor tem que ligar. O microfone está fechado. Tem que abrir o microfone, professor. Por favor. Não estamos ouvindo, professor. Não estamos ouvindo. Tem que ligar o microfone. Agora. Agora sim. Okay. Entrou? A palavra é sua. Boa noite. Boa noite. É comigo, então? Sim, a palavra é sua. Eu queria... Antes de mais nada, eu vou pedir desculpa a Maria Tereza, na minha função aqui. Lélia, o professor Della Justina está com a palavra. Ele retornou, então, ao grupo da internet, ok? Sim, pode deixar. Ok. Professor, por favor. Fala. Continua. Ok, Lélia. Moacir, querido e queridos amigos, queridos colegas, confrades, confreiras, os que saudaram antes, Salomão, com suas palavras sábias e ao mesmo tempo tão amigas, meu prefeito de Tubarão, Ponticelli, mas quero pedir 2 minutos apenas, para não prolongar esta sessão, mesmo porque a emoção, quando penso no João Nicolau e na DAG, realmente toma conta de mim. Ele não merecia ser levado de nosso convívio tão jovem, tão cedo. Talvez precisassem dele no céu. Dele e da DAG, com seu sorriso como alguém, com sua tranquilidade no olhar e na vida, companheira fiel durante tantos anos. E queria também dar uma saudação, especialmente ao Rafael, nosso querido afilhado, que há tantos anos não vemos, desde que a vida nos separou fisicamente, mas apenas fisicamente. E a Joana e ao Guilherme,
que tão cedo ficaram, como todos nós, sem a convivência com João Nicolau, com a DAG. Eu conheci o João Nicolau, e você realmente ficar um pouco mais desses 2 minutos, porque muito já se disse a respeito do João Nicolau e muito mais se teria a dizer. Mas eu conheci João Nicolau garoto, presidente da UET de Tubarão, da União Estadual, da União Municipal de Estudantes Secundários, em cima do para-choque de um caminhão, fazendo um discurso aos uma centena de estudantes do Dion, onde também eu comecei, e do São José, em desagravo, creio, a um professor que tinha sido maltratado numa travessia da ponte, ou qualquer coisa assim, não lembro bem. E eu trabalhava também na Rádio Tubá, descendo a escada para ver o que era aquele movimento, tive a satisfação de transmitir partes desse discurso, desse estudante secundarista, portanto, lá com seus 17, 18 anos, João Nicolau Carvalho. A vida nos uniu muito. Com ele criei, que era um sonho da nossa geração, como disse Salomão, que imaginava poder mudar o Brasil, o mundo, e talvez tenha mudado um pouco, mas há muito a mudar. Com ele criei a juventude do Partido Democrata Cristão, da Democracia Cristã, que era a terceira força, que naquela época, tendo recuperado a Alemanha, a Itália da Segunda Guerra Mundial, recuperado o Chile, a Venezuela naquela época, e outros países eram os ícones da nossa geração, da qual ele tanto participou. Foram muitos os episódios políticos, os episódios culturais. Ele depois foi ao Rio de Janeiro, e na volta tive nele, como também, creio que o prefeito Ponticelli o pôde contratar como professor na FESC, hoje Unisul, e também como coordenador de comunicação social, onde ele começou a dar essa grande colaboração à implantação da Unisul, do que hoje é a Unisul, e ao desenvolvimento da região sul de Santa Catarina. As nossas lides políticas conjuntas o levou depois para o Estado, foi tudo como se disse, e eu não vou repetir, mas quero deixar aqui esse meu testemunho dessa pessoa absolutamente inatacável sob qualquer aspecto, intelectual, ético, moral, humano. A ele quero deixar o meu abraço de compadre, meu e da minha esposa, a comadre Aurora, e a DAG, minha querida comadre. É mais um desabafo pessoal que eu não poderia deixar de dar nesse momento, e dizer a seus filhos, a Joana, ao Guilherme e especialmente ao Rafael, que mantenham a tradição desse homem, que foi realmente, sob todos os aspectos, um exemplo de coragem, de ética, de amizade, de competência, de que se honra Santa Catarina e de que se honra a Academia Catarinense de Letras, sempre, nesse momento e sempre. Fico nos 2 minutos já um pouco estourados, mas o abraço é do tamanho da nossa distância. E que Deus o tenha no seu seio, e que de lá ele continue zelando por todos nós. Aos meus queridos amigos, peço inclusive, compreendam
minha emoção. Um grande abraço. Boa noite, gratidão, aplausos ao professor acadêmico, doutor Oswaldo Della Justina, por sua emocionada e rica contribuição também a esta sessão em homenagem ao professor acadêmico João Nicolau Carvalho. Creio que o presidente da Fundação Catarinense de Cultura está agora em condições de participar do nosso evento. Presente, Edinho Lemos. Boa noite. Boa noite, Moacir. Boa noite a todas as autoridades aqui presentes e nominadas. Boa noite aos membros da Academia Catarinense de Letras. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar ao presidente da Academia, jornalista Moacir Pereira, e toda a sua diretoria, né, pela sessão de saudade, né, realizada em homenagem ao João Nicolau Carvalho. E uma sessão de saudade, ela tem que ter saudade, né? Então, os relatos feitos anteriormente, por aqueles que me antecederam, né? Salomão Ribas, o prefeito Juarez Ponticelli, o reitor da UDESC, o Dilmar Bareta, a Maria Tereza, que colega, né? Eu estou hoje presidente da Fundação Catarinense de Cultura, e ela, como funcionária da Fundação Catarinense de Cultura, também fez o seu relato emocionado sobre o nosso homenageado. E agora, a fala emocionada do doutor Oswaldo Della Justina, né, dispensa tudo aquilo que foi dito até então, né, dispensa o currículo do João Nicolau de Carvalho, né, seja ele como reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, seja na secretaria por onde passou, na Secretaria do Estado da Educação, seja como escritor, jornalista e até mesmo membro desta Academia de Letras. Eu vou ser muito breve, Moacir, porque todos sabem que o João Nicolau Carvalho era um obstinado pela educação e pela cultura, né, e vai deixar com muita saudade um legado ao nosso estado de Santa Catarina, tanto como gestor nessas áreas e também como jornalista e escritor. Então, eu gostaria aqui de deixar, em nome da Fundação Catarinense de Cultura e seus funcionários, né, a nossa saudação à família, aos amigos e aos membros dessa academia que conviveram com João Nicolau de Carvalho, né? E na condição de presidente, eu quero me colocar à disposição desta academia para parcerias e projetos e dizer que estaremos sempre abertos aqui naquilo que for possível e sempre apoiando a cultura catarinense. Eu gostaria até para finalizar de dar duas boas notícias e que infelizmente o professor João Nicolau de Carvalho não vai estar aqui para vivenciar, né, mas vai estar lá nos abençoando, com certeza, lá de cima, as ações de que no próximo dia 15 de julho nós estaremos entregando a reforma, né, do restauro do Museu Cruz de Souza, e no dia agora 28 de maio, a primeira etapa da reforma também da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. Então, mais uma vez, eu parabenizo esta Academia Catarinense de Letras por essa sessão de saudade, em homenagem ao João Nicolau de Carvalho, e nos colocamos à inteira disposição de todos os senhores. Uma boa noite, muito obrigado. Aplausos ao presidente da Fundação Catarinense de Cultura, doutor Edinho Lemos, agradecimentos por sua participação, também pelas duas boas notícias, né, de terminada essa pandemia aí, temos aí essas casas de cultura abertas para que a comunidade possa efetivamente desfrutar das maravilhas, até porque é novidade, né, no Museu Cruz de Souza. E quem sabe, presidente Edinho Lemos, o senhor submete aí a direção da sua fundação. Já temos aí o diretor de patrimônio, que é amigo da imprensa, amigo da academia, que é o Oséias Mafra, uma pessoa de grande contribuição, conhece a estrutura da Secretaria de Estado, conhece a estrutura da Fundação, conhece as instituições culturais de Santa Catarina. Quem sabe ele agiliza, facilita, né, o relacionamento, as parcerias com a Academia Catarinense, o Instituto Histórico Geográfico, outra instituição importante que nos abriga, né, também, lá na Casa José Botê. E quem sabe a sua direção, a sua diretoria examina, né, os grandes projetos, pioneiros projetos lançados pelo
professor João Nicolau do Carvalho, o nosso grande escritor e acadêmico, e reedita algumas daquelas ideias, né, atualizando essas ideias para realmente projetar a literatura, a arte e a cultura de Santa Catarina com as instituições culturais aqui do Estado. Então, agradecimento mais uma vez pela sua participação neste nosso evento. Em seguida, então, vamos dar a palavra à acadêmica, secretária da Academia, professora e escritora Lélia Pereira Nunes. A palavra é sua, Lélia. Boa noite. Boa noite a todos e quero cumprimentar especialmente os nossos convidados e a família do meu amigo João Nicolau, aqui representado por Joana, e extensivo ao Rafael e ao Guilherme. Uma das últimas coisas que, das últimas conversas que eu tive com o João Nicolau, isso vai direto para a Joana, foi quando ele, acho que uns 15 dias antes, inclusive, da doença, ele me enviou uma foto. Eu vou começar agora pelo parentesco. A Maria Tereza acabou no parentesco, eu começo no parentesco. Eu também sou parente da Dagmar, né, pelo lado do Cardoso. Minha mãe era parente, nossas avós eram parentes, eram primas, irmãs. E o João Nicolau mandou uma foto, e ele dizia, Lélia, quem é essa menina? Essa foto é tua. Eu disse, não, eu não sou essa menina tão bonita, de cabelinho crespo, enfeitada, que é mais parecida com a Dagmar, inclusive. E aquela menina era minha irmã, com 5 anos, ao lado da tia Cici, que era, se não me engano, tia da Dagmar, ou irmã da Dagmar. Eu vou também começar pela Dagmar. A Dagmar era uma menina linda, cabelos crespos, olhos azuis enormes, foi minha colega de internato, em 1964, no Colégio São José. Era interna mais nova, eu era das mais velhas, inclusive. E esse era o meu contato com a Dagmar, a menina que era de uma família, da minha família. Por outro lado, eu era amiga do João Nicolau. O João Nicolau era um moço que tirava para dançar. Ele gostava de dançar, ele estava sempre presente nas nossas festas. Passava ele, o irmão dele, o Dalmo, na frente da minha casa quase todos os dias, na rua da igreja. Veio da Jaguaruna para estudar em Tubarão. E desde o início ele foi uma liderança política. Eu ia começar contando uma história que o professor Oswaldo acabou de contar. Mas eu vou, então, lembrá-lo daquela história. Foi feita uma eleição, se não me engano, o Amilcar Neves era o presidente da UET, União Estadual do Estudante, e nós ganhamos a eleição. O João Nicolau, presidente, e eu vi o acadêmico Salomão, já era secretária naquela época. Fui secretária daquela chapa do João Nicolau. Nós tínhamos um programa de rádio, nós tínhamos, o jornal Debate veio posterior, e um professor de história do Colégio São José, não sei se o Oswaldo está aí, pode lembrar isso, foi preso na ponte. Foi preso, não sabe se por engano, ele estava esperando uma carona e vinha para Florianópolis, era um professor de história, e era de Florianópolis. E aí houve uma rebuliço na cidade. O Oswaldo era o nosso professor também no colégio. O que aconteceu? As freiras do colégio, com todas as alunas, e o João Nicolau, em cima desse caminhão, a UET, tomou eito e foi feita uma revolução naquele Tubarão, em pleno 1964, por causa daquele professor de história. Então, esse era o João Nicolau, aquele que ia lá na festa, no baile do Clube 7, no 29, e nós sabíamos que nunca nós ia ficar sentados na festa se o João Nicolau tivesse, porque além de tudo era um moço muito bonito, e tirava sempre para dançar, mas era também um líder político, das ideias, de conversar, era capaz de escrever nas calçadas da casa da gente e enfrentava o pai para dizer, olha, é nossa candidata. E assim era o João Nicolau. Ele estava no Centro Cultural João Teixeira Nunes, o João Nicolau estava sempre nas lidas políticas. Depois eu fui estudar na PUC em Porto Alegre, o João Nicolau veio em Florianópolis, Rio de Janeiro, e a gente sabia um do outro o que estava acontecendo. O mundo trouxe para cá essa carreira tão bonita que os senhores hoje falavam. Sabe, reitor, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar junto com o João Nicolau. Eu fui do Consune, eu fui professora da ESAG, eu também sou da UDESC, né? Faço parte dessa história da UDESC, mas nós nunca trabalhamos juntos, nunca nos encontramos enquanto colegas de trabalho, mas éramos amigos. E uma amizade que aconteceu e voltou à Academia Catarinense de Letras. Quando hoje o nosso presidente Salomão falava do João Nicolau como tesoureiro, eu lembrava aqui a calma do João Nicolau em frente às nossas prestações de conta, principalmente com a Fundação Catarinense de Cultura,
E eu bem atacada, porque não encontrava do amigo lá da minha cidade de Tubarão, coisa boa quando se tem memória guardada, memória de afetos, e que as geografias não deixam nos separar, e que bom que nós caminhamos juntos, paralelos, na nossa carreira e trabalho, e viemos continuar aqui, na Academia Catarinense de Letras, quando ele disse tão bem que deve, antes de primar pelo estrelismo do que eu faço isso, eu faço aquilo, mas pela solidariedade e pela partilha daquilo que nós temos de melhor, que a academia nos pede. A produção literária, o ato de escrever e o ato de partilhar a nossa escrita. Presidente Moacir, muito obrigada pelo espaço que o senhor me concede enquanto acadêmica, enquanto secretária dessa academia, a família do meu querido João Nicolau e da Dagmar, um grande abraço, extensivo a toda a sua família, a todos os acadêmicos, uma boa noite. Obrigada, senhor reitor, Edson Lemos, e meu querido prefeito Juarez Ponticelli. Muito obrigada. Muito obrigado, acadêmica Lélia Pereira Nunes. Aplausos por sua participação também com esta saudação e esse depoimento, enriquecendo esta nossa solenidade. Encerrando a cerimônia, esta sessão de saudade, com muita emoção, convidamos para falar em nome da família, com muita honra, concedendo a palavra a Joana Cardoso Carvalho, filha do nosso homenageado. Joana, a palavra é sua. Boa noite a todos os acadêmicos, né? Estou bem emocionada. Como todo mundo sabe, meu pai adorava educação e cobrava bastante dos filhos isso também, mas eu queria falar dele não como acadêmico, professor, reitor e todas as coisas do currículo que ele gostava muito e estudou muito para isso. Queria falar dele um pouco sobre pai e avô. Se eu consigo. Um pai que, assim, que a gente sabia que a minha botava a gente em cima de um cavalo, e de manhã fazia ovo de codorna cozida para a gente comer, que levava a gente em CTG, todos piochados, com cavalo, e lia bastante, escutava música no domingo de manhã alto, músicas de Psy Kings espanholas, que gostava muito para a gente escutar. E eu tive o privilégio de ter o nome feminino dele, que sua mãe sempre dizia que ele queria uma menina depois de 2 meninos. E meu nome era para ser outro, era para ser Larissa. Só que eu não tinha cara de Larissa e ficou Joana, em homenagem a um livro que ele estava lendo, que era Uma Heroína e o Feminino de João. Quando a minha filha nasceu, que ela foi a primeira neta, eu pude ver um avô muito amoroso. Meu pai não era com os filhos, assim, de dizer eu te amo, né? Era de abraçar, de ensinar, de cobrar educação. Mas com a Sofia, eu via ele fazendo cavalinho com ela na garupa, que era muito engraçado, porque eu não esperava que um homem estudioso, culto e às vezes, né, mais sério, pudesse fazer aquilo. Ela escreveu um livro também para ele, deu de presente, que foi um orgulho muito grande para ela, um livrinho de criança, assim, que ele mandou plastificar. Depois nasceu o segundo neto, Henrique, filho do meu irmão Guilherme, do primeiro casamento dele, e ele adorava ensinar o Henrique a pescar, então tudo quanto é lugar que ele ia, ele levava o Henrique para pescar. Depois nasceu os outros 2 netos dele, o Lorenzo, que ele, com muita paciência, sempre botou no colo e contou historinhas. E por último, agora o Antônio, que fez 2 aninhos, que nasceu no dia do aniversário da minha mãe, inclusive. E com o Antônio, ele pegava, sempre ia para a sacada, para mostrar a rua e tomar café, enfim. Eu vi o meu pai muito amoroso com os netos, que era
tudo para ele, a alegria dele até o final. Quero agradecer meus irmãos, mas eu tive a honra de acompanhar ele até o final, antes dele ir para a UTI. E a última coisa que ele falou para mim, que a gente foi rindo, inclusive, que eu cuidasse de mim e da Sô, assim. E eu falei para ele, pai, eu quero voltar a tomar vinho contigo, que ele gostava muito de tomar vinho. E daí ele sorriu e virou pro lado para descansar. Então eu queria agradecer todo mundo mesmo, todas as homenagens dele como professor, reitor e tudo, mas eu queria mostrar um pouquinho ele como pai e avô. E isso, apesar de toda a saudade dele e da minha mãe, que a gente está sentindo, a gente é muito grato de verdade, por tudo que ele e eu, só também a permissão para falar da minha mãe, deixaram para a gente. Muito obrigada mesmo. Não é um choro de desespero, de tristeza, é um choro de saudade, mas um coração muito grato. Obrigada. Obrigado, Joana. Esta sua emoção revela o tamanho do seu coração e a saudade que você sente do seu pai e da sua mãe. É só vocês mesmos, que são filhos, né, e netos, que estão sentindo esse momento difícil, né, da vida, por esta calamidade da pandemia. Mas conte com a academia, que o espírito da academia é a imortalidade dos seus integrantes. Então, no que depender da academia, contem vocês, seus irmãos e todos os seus familiares com a presença ativa da academia, porque ele foi realmente marcante como integrante da academia, como presidente da academia. E muito mais do que isso, por seu depoimento maravilhoso, conte a partir de hoje à noite também. Já contava antes, porque foram muitas as nossas orações para que ele superasse aquela fase, ele e a sua mãe também. Mas, infelizmente, não foi possível. Então, conto com as orações para que ele esteja em paz, né, na outra vida, e, sobretudo, que Deus conforte o coração de vocês todos, não é? E dê bastante força, espiritualidade, para viver esse momento difícil de transição. E, se Deus quiser, pelo legado dele, vocês viverão momentos muito felizes ainda em família, ok? Então, fica aqui a nossa manifestação de carinho, nosso apreço, nosso reconhecimento profundo e, sobretudo, agora esse seu comovente depoimento. Obrigado mesmo, transmita nossa manifestação de solidariedade absoluta, nossas orações e nossa disposição na Academia Catarinense de Letras, ok? Um beijo para você, para todos os seus filhos, todos os seus familiares, seus irmãos e seus sobrinhos, ok? Na sequência desta cerimônia, e já encerrando, esta presidência, em nome da Academia Catarinense de Letras, agradece sensibilizada a participação do reitor da UDESC, professor Delmar Bareta, que continua conosco até este momento. Professor, nossas homenagens sinceras. Do prefeito Barão, Juarez Ponticelli, do presidente da Fundação Catarinense de Cultura, doutor Edinho Lemos, o prestígio dos acadêmicos, de número bastante significativo, que acompanharam toda esta solenidade, e assistência também dos internautas que nos acompanharam pelo YouTube. Agradecimentos, mais uma vez, pela colaboração prestada na preparação deste evento à nossa secretária executiva, colaboradora Ana Maria Bessa, e ao diretor técnico deste evento, que está na retaguarda, o sempre incansável, competente Douglas Santos. Especialmente, uma gratidão à fala de todos os oradores, que contribuíram para o enriquecimento desta solenidade, inclusive com esse toque familiar. Estamos tão carentes, né? Um mundo tão difícil, muito de ódio, muita divisão, né? Estamos tão carentes, assim, de sentimentos, de coisas boas, né? Como muitos desses depoimentos que nós vimos agora com o encerramento realmente tocante da filha Joana Cardoso Carvalho. Então, especialmente a fala dos oradores e, de maneira muito especial, aos familiares de João Nicolau do Carvalho e a sua representante, a filha. Nos termos do artigo 34 do Estatuto da Academia Catarinense de Letras, a presidência declara vaga a cadeira número 9 e, a partir de amanhã, tomará as providências para o seu respectivo preenchimento. A diretoria comunica aos acadêmicos que na próxima segunda-feira, dia 24, teremos a Assembleia Geral Extraordinária, presencial mista, híbrida, presencial e virtual, a partir das 17 horas, 5 da tarde. Uma hora antes, às 16 horas, o acadêmico Dionísio da Silva,
viaja do Rio de Janeiro para Florianópolis para participar desta reunião e estará à disposição dos acadêmicos para o autógrafo do seu livro, 18ª edição, uma obra de 40 anos de pesquisa, intitulada De Onde Vêm as Palavras, pela editora Almedina. Estará à disposição. Da mesma forma, comunica, para encerrar mesmo, encontro, audiência, vida, esta semana, com o secretário estadual da Educação, presente o presidente e também o conselheiro e acadêmico Salomão Antônio Riba Júnior, o secretário Luiz Fernando Vampiro da Educação e com a diretora de ensino da Secretaria da Educação, doutora Maria Tereza Paula Hermes Cobra, e ambos entusiasmados com a ideia de execução daquele projeto antigo do ex-presidente Salomão Ribas: nenhum município sem biblioteca, nenhuma biblioteca sem autor catarinense. Inclusive, já definindo projetos específicos para levar o autor catarinense, os clássicos atuais, os antigos, para as escolas de Santa Catarina. São 1.073 escolas e com uma pequena inovação, que é por uma questão legal, pela questão profissional, que não há mais o cargo de bibliotecária, ao invés de bibliotecas, são agora salas de leituras. Então, nós vamos estimular a leitura de autores catarinenses através de salas de leituras nas escolas, nas coordenadorias estaduais de educação. Vamos, então, todos formalizar esse projeto e encaminhar para a Secretaria da Educação. Além disso, outras ideias foram tratadas durante essa audiência de 1h30, muito produtiva, que serão submetidas, então, a todos os 40 acadêmicos da Academia Catarinense de Letras. Senhoras e senhores, autoridades, mais uma vez, gratidão pela presença, acadêmicos, nossos agradecimentos pela participação nessa cerimônia. Um beijo para todos os integrantes da família João Nicolau de Carvalho, saúde, sucesso, muitas felicidades. Está encerrada a presente sessão. Obrigado, muito boa noite a todos e muita saúde.